Amém, meus irmãos, graças e paz. Não poderia deixar de registrar este dia, na verdade, de amanhã, com a reforma protestante, não pela vida dos reformadores, mas por Deus ter agido por meio deles, e assim feito que a sua palavra pudesse ser acessível a muitos, quando naquele momento estava privada a poucos, ou melhor, a igreja, que detinha um poder, entre aspas, de interpretá-la e de ensiná-la segundo os seus rumos. Um dos pontos que a reforma trouxe foi a salvação pela fé, somente pela fé. Algo que na época era pregoado diferente, pois havia a questão das obras meritórias, onde, através de vários ritos, de cerimônias, de missas, enfim, de indulgências que eram pagas, você poderia alcançar algum favor divino, alguma bênção divina. E refletindo sobre isso, eu lembrei da palavra do Senhor, de um convite que Jesus fez no Evangelho de Mateus. E é sobre o vinde a Jesus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, que tem tudo a ver com a graça e com a salvação unicamente pela fé e sem obras. Capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo de número 25. Vinde a Jesus. O Senhor, Ele mesmo fez o convite: vinde a mim. 11, do 25 ao 30. Todos encontraram? Vamos ficar de pé só para esticar as pernas, irmos ficar muito tempo sentados. Estarei lendo, os irmãos acompanhem a leitura. Preste atenção no texto. Por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curve sua cabeça. Ó Deus, reconhecemos, ó Pai, que em tuas mãos, ó Deus, está a vida e a salvação. E diante de ti, Senhor, colocamos as nossas vidas, todos aqueles que aqui se encontram. Ó Deus, aqueles que ainda não ouviram o teu chamado, que o Senhor possa falar-lhes ao coração nesta noite e chamá-los a ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor pode trazer quem bem quiser. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos pela tua graça derramada na vida de muitos nesta noite. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
a mim, disse Jesus. Meus irmãos, este relato, aqui registrado em Mateus, foi dito por Jesus em um determinado momento do seu ministério. Mateus não registra bem qual foi o momento. Simplesmente Jesus tinha saído de pregar em algumas cidades que tinham rejeitado a sua mensagem, mas não especifica bem. Esta passagem também se encontra em Lucas. E Lucas registra no momento em que, depois de Jesus ter enviado 70 homens de 2 em 2 para várias cidades, a qual ele iria passar, esses homens voltaram trazendo um relatório da qual Jesus faz posteriormente esta oração, reconhecendo a soberania de Deus, tanto no endurecimento de homens, como na salvação de homens. E aqui em Mateus, o registro também é feito posteriormente, como em Lucas, em relação às cidades impenitentes, às cidades de dura cerviz, Corazim, Betsaida, que não deram ouvido à voz ou ao chamado do Mestre. Jesus não estava em desespero e sabia muito bem qual era o seu papel e o seu ministério. E aqui, meus irmãos, ele expressa uma oração magnífica que destaca a soberania de Deus, sua autoridade igual ao do Pai, e a rejeição a rejeição das cidades estão dentro do plano de Deus, como também a aceitação da mensagem do Evangelho que Jesus apresenta pertence também a um chamado divino que está dentro dos planos de Deus. É um convite gracioso: vinde a mim, para aqueles que estão sobrecarregados neste mundo vil, para que venham a Ele. Como podemos ver em sua oração, a verdade que um homem é salvo não por obras, mas pela graça e fé somente, sempre deve nortear a mente e o coração de cada cristão, suportado pela força do alto, evitando assim a soberba e a sabedoria do mundo que inspira dúvida, e apresentar constantemente um coração que tem uma confiança e fé infantil em Jesus e nos méritos unicamente de Cristo, e em todas as verdades reveladas nas Escrituras. Aqui, meus irmãos, há duas coisas sobre as quais Jesus se alegra. A primeira, que Deus ocultou tal ministério aos sábios e entendidos. A outra, que Ele a revelou aos pequeninos e simples. Talvez na mente de muitos aí crie um paradoxo ou uma dúvida sobre esta questão. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, aqueles que me ouvem aqui, que ainda não vieram a Cristo, que ninguém pode vir a Jesus a menos que tenha sido revelado o caminho por onde ele deve seguir. Diante deste fato, apresentamos as seguintes verdades sobre o vinde a mim. A primeira delas: o convite gracioso de Jesus é feito com o sentido de total confiança em seu Pai e em seus propósitos. Às vezes entramos em desespero quando as pessoas não se convertem. Às vezes desanimamos quando fazemos uma obra e ninguém se converte. Jesus tinha vindo de 3 cidades e ninguém se convertia.
E ele faz uma oração: graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas. Mas ele também dava graças, porque revelaste estas coisas. A confiança de Jesus em seu Pai e nos seus propósitos o leva a uma ação de graças. Ele olha para o céu e diz: graças te dou, ó Pai. Meus irmãos, o nosso Deus é digno de receber ações de graças pela sua obra salvífica. O Pai é Senhor do céu e da terra. O Pai é Rei soberano, cujas decisões e posições não devem ser criticadas, mesmo que em seu propósito resolva esconder certas coisas dos sábios e instruídos, isto é, a salvação deles, e revelar apenas ao outro grupo. Deus é digno de louvor pelo seu povo, por tudo que ele faz, inclusive em julgar o próprio homem, deixando em seus pecados. O convite é gracioso, porque é um convite que não só convida, mas revela. Revela a um homem que é cego, revela a um homem que é nu, revela a um homem que está morto. E se você pôde ouvir a voz do Mestre te chamar: vinde a mim, é porque a graça de Deus se apoderou sobre você, te dando graça para ouvir a sua voz, para escutar o seu chamado. Meus irmãos, Jesus coloca aqui nesse texto dois tipos de pessoas: os sábios e entendidos e os pequeninos. E quem são os sábios e entendidos ou instruídos? Quem são os pequeninos? A palavra pequeninos denota a figura de uma criança, de um bebê que ainda está sendo amamentado, que não se alimenta com coisas sólidas. Em outras palavras, meus irmãos, pequeninos são aqueles totalmente dependentes de outros para viver. Portanto, as palavras de Jesus, os pequeninos são aqueles que são conscientes de sua dependência de outros. Espiritualmente falando, são aqueles que confessam humildemente sua insignificância, que reconhecem o seu vazio, o seu desamparo, e ao se ver nesta situação estão conscientes